Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 3. 1 Samuel 3:1. E o jovem Samuel, vou ler aqui nessa versão, o menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Eli ali era o profeta que cuidava dele. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta, está aqui na minha interpretação. E sucedeu naquele dia, estando Eli deitado, 3:2 agora, tá? 1 Samuel 3:2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começaram a se fechar, a escurecer, pois já não podia ver mais. Então também Samuel, já deitado antes da lâmpada de Deus se apagasse, dentro do templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. E o Senhor chamou Samuel, e Samuel disse: eis-me aqui. É interessante que dentro dessa mensagem Deus me deu três tópicos bem interessantes, e eu gostaria que você prestasse atenção, porque eu gosto muito de ministrar a palavra, mas para trazer para os dias de hoje, né? Você pode ler como um livro qualquer a palavra, mas trazer para a sua vida, para agora. Porque nós nos perguntamos hoje em dia, se é um livro que não tem nada a ver, como muitos dizem, que já tem mais de 2000 anos, então por que querem tanto destruir a palavra de Deus? Por que querem tanto denegrir a palavra de Deus? E essa palavra veio muito forte ao meu coração quando nós primeiro entendemos. O primeiro tópico é chamado. Todos nós somos chamados para algo. Todos nós fomos chamados para fazer alguma coisa. Olha só, Samuel, uma pessoa normal. Você se sente uma pessoa normal? Olha na sua mão aí, olha na sua mão. Tem furo aí? Não. Se não tem furo, você é uma pessoa normal, né? Jesus e o resto, não é? Então, Deus, ele chama pessoas normais, como eu e você, para fazer algo sobrenatural. E ele chama aqui, né, esse menino, o menino Samuel. E não chama apenas uma vez. Deus chama ele várias vezes. Olha no 3 aí, olha no 3:4, o Senhor chamou Samuel e disse: eis-me aqui. Ele chama durante algumas vezes ele, e você já se sentiu chamado algumas vezes? Nesse tempo nós observamos que Deus tem chamado a igreja dele para algo. Deus tem chamado a igreja dele para fazer alguma coisa. Você está se sentindo chamado esses dias ou não? É interessante que o profeta Eli, ele está dormindo, né? E Deus chama Samuel, Samuel. Alex. Ei, Tiago. Mas parece que nós não entendemos a voz de Deus, não compreendemos a voz de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes Deus te chamou? Você tem ouvido a voz de Deus? O que você está escutando no seu dia a dia? Como estão os seus ouvidos para Deus? É uma pergunta que eu me faço todos os dias. E começo a me fazer uma análise. Como que nós estamos perante a presença dele? Porque ele tem nos chamado. Já chamou ele por várias vezes. Ele até escuta, mas não reconhece. Deus está te chamando para algo sobrenatural. Não apenas para ficar sentado dentro de 4 paredes. E é muito bom isso, muito gostoso quando nós estamos aqui dentro, não é? Quando nós estamos com os irmãos sentados, dá um glória a Deus. Mas Ele está nos chamando para algo maior. É para viver Cristo lá fora. Eu tenho aprendido isso, que quando Deus nos chama, e alguns foram chamados para pastores, outros para ministros, mas Ele chama todos nós para parecer com Ele. E não apenas o chamado, mas a obediência. E se movimentar naquilo que Ele está falando. Por isso que eu coloquei o nome dessa mensagem, a simplicidade na grandiosidade de Deus. Um Deus todo-poderoso. Lembra Gênesis, quando ele cria todas as coisas? Um Deus tão poderoso que chama quem? Você.
Chamou você, Ronald. Um cara normal, que acorda de manhã, vai para a construção, uma pessoa normal, que tem a sua vida normal, uma pessoa normal, chama eu e você. Mas para que ele tem um chamado? O que você está fazendo com o seu chamado? Como que você está agindo com o seu chamado? Porque às vezes colocamos as responsabilidades, sabe na onde? Na costa do pastor ou de alguém. Mas é interessante que a palavra fala que nós somos corpo. E cada um tem sua função. Aí você fala assim, mas Alex, eu sou só uma unha. Mas a unha tem uma função. Eu sou só o dedinho. Tira o dedinho do pé para você ver se não cabe o equilíbrio. Nós temos que entender esse chamado. E esse chamado, ele traz responsabilidades. Por isso que as pessoas estão se afastando, estão não querendo ouvir Deus. E Deus está chamando, ei igreja, acorda. São tempos difíceis. O que está acontecendo aí fora? Parece muito mais que o inimigo, sabe, está tendo uma guerra. Não está tendo uma guerra não, gente. Nós que estamos em guerra, a igreja está em guerra, sim, mas Deus não está em guerra com Satanás, não, senão seria muito... Não tem como. Ele já venceu na cruz todas as coisas. Pela minha vida, pela sua vida. Mas se nós estamos aqui é para fazer algo, para nos movimentar, mas com isso vem a responsabilidade. Eles nos chamam e nós falamos aqui, eis-me aqui. Ou senão eles nos chamam e nós fizemos assim. Sabe o grilinho? Não sei nada que está acontecendo. Parece que nos tornamos como crentes, como pessoas que estão seguindo Jesus via Instagram. Se Jesus tivesse Instagram hoje, galera, fala a galera mais nova aí. Pá, dá um curte. Ó, que Jesus fez. Salvou vários. Curtir Jesus. 30 likes nele. Mas deixa ele lá e deixa eu aqui. Nós somos separados para fazer algo a mais. O que você tem feito com o seu chamado? Traz responsabilidade? Sim, tem palavra de bênção sobre a nossa vida. Nós estamos com um livro aqui que tem muitas, milhares de bênçãos para as nossas vidas, mas também a responsabilidade, porque nós seremos cobrados. Você sabia que nós seremos cobrados disso? Olha só, Eclesiastes 12, 14, eu nem coloquei aqui, porque nem isso nós conseguimos mais. Quando a pastora ela pediu, ela falou assim, coloca ali, né? Eu geralmente, quando eu venho ministrar, eu nem coloco, porque, pastor, as pessoas já não sabem mais manusear a palavra de Deus. Alex, mas hoje tem aplicativo, legal. Se você vai para a China, não tem mais aplicativo de Bíblia. É proibido. Foi proibido, cortaram. Pode ser Apple, pode ser o que for. Não tem mais. Eu tenho um amigo agora, que está na Turquia, um grande amigo, Lucas, missionário. Pastor Lucas, esses dias ele estava feliz, mandou mensagem para mim, ele falou, brother, ajuda a oração aí, porque virei traficante. Aí ele abriu assim, homem crente, tá? Virou traficante. Ele abriu o porta-mala assim, traficando Bíblia, pastor. Porque lá não pode. O que nós estamos fazendo com o nosso chamado? Vai chegar o tempo, está chegando o tempo que a igreja será separada. Onde vai ter o joio e o trigo, onde vai ser separado, onde vai falar assim, se é crente, como acontece agora no Paquistão, onde eu tenho amigos pastores também, alguns deles estão no Brasil porque fugiram, que eles podem fazer uma série de coisas, mas se é cristão, vira escravo, a família vira escravo, os filhos viram escravo, todos eles viram escravos fazendo tijolo, Alex. O que você está fazendo com o seu chamado, com essa liberdade? Interessante que Eclesiastes diz o seguinte, nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que nós fizemos, e até daquilo que fizemos em segredo, seja bem, seja mal. O que você tem feito com o chamado, com aquilo que você tem ouvido de Deus? Não adianta apenas você ouvir e legal, curtir. É fácil? Não é fácil, mas pensa nisso, nós seremos cobrados. Tiago 4,17 diz assim, portanto pense nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Está pecando. Eu vim convidar você essa manhã para fazer algo, para começar a entender de Deus qual é o seu chamado. Alex, mas eu não sei... Qual tipo de chamado? Tem uma missão que eu gosto muito de ir, que é em Belém. Faz alguns anos que não vou, mas se Deus permitir, voltarei lá. E eu tenho um moço, o Tato, amigo dele.
Ele tem um pouco problema na questão de locomoção, mas sabe o que ele vai na missão fazer? Ele fala assim, cara, não sei fazer nada, mas ele é o cara mais importante da missão. Ele vem, serve água e abraça as crianças. Ele serve água. É o cara mais importante da missão, porque a gente está correndo, está fazendo isso, aquilo, e faz isso, ele vem, cara, quer água, e serve um, serve outro, serve outro. E ele abraça, as crianças vêm, e ele pega as crianças, e ele fica com as crianças no colo. Nessa missão, 200 dentes que arranca. Eu nem sei quantos cabelos que eu cortei, gente. Era criança, atrás de criança, e ministrava e cortava cabelo. Meu Deus. Então você está sendo chamado para algo, que seja dentro da igreja, para servir. Sirva aqui. Alex, o que eu posso fazer? Eu não sei. Eu gosto muito, em muitos lugares que eu vou, eu gosto de pegar, em português, é o esfregão, né? Pegar o mop. Gosto de servir dessa forma. Pegar o mop e limpar. Deus está te chamando. Você tem ouvido aquilo que Deus está chamando você? Deus chama Samuel e ele fala assim, eis-me aqui. Ele nos chama para ser parecido com ele. Deus nos chama para ser parecido com ele, com o seu filho Jesus. Por isso que ele traz uma referência para nós. Olha que interessante. Em Mateus 28, quando ele volta, Jesus ressuscita, ele fala uma coisa interessante. O anjo fala assim, ó, vai lá para a Galileia, vai para lá que Jesus vai aparecer, vai estar lá com vocês. Aí ele aparece. E ele começa, Jesus falando o seguinte, olha a instrução que ele dá. Eu e você somos chamados para algo. E ele já fala assim, portanto, ide, vai filho, não fica parado não. Alex, mas eu não consigo, eu estou muito velho, ou eu sou muito novo, os anos se passaram e parece que eu estou me cansando. Deus está te chamando hoje. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está na hora da gente se aprofundar mais na palavra, está na hora da gente buscar mais a palavra, querer mais disso. Alex, mas eu não consigo nem falar de Jesus, mas me fala a última viagem que você fez. Se você não falou, não deu uma postadinha lá, fez uma viagia, foi ali em Cuba ali e postou, né? Mas na hora de falar de Jesus, parece que a gente fica enroscado. A hora que a gente está naquele restaurante gostoso, que é IB, quem sabe lá o som. E aí você vê aquele prato gostoso, você tira a fotinha, top, gostei, bom demais, todo mundo vê. Mas na hora de falar de Jesus, nós ficamos enroscados. É aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós ouvimos e aceitamos. Não se sinta novo, não se sinta velho o suficiente para falar e viver de Cristo. Falar em jovens. Eu gosto de falar com o jovem, porque jovem, você sabia que depois dos 30 anos a gente vai ficando assim, mas a gente só acha que as músicas de antigamente que era legal, né? Vocês perceberam? Antigamente que era legal, né? A gente vai virando desse jeito. Então, por isso que eu gosto de lidar com o jovem, que o jovem fala, agora é legal. Jovens, não parem. Não se amodelem ao padrão deste mundo. Romanos 12, 1. Então, quando Deus chamar vocês, não parem. Não faz igual eu fiz. Eu demorei muito tempo para aceitar o chamado. Deus falou assim para mim, você vai ser pastor? Eu falei, eu não. Você vai ser pastor? Eu falei, eu não quero. Tá louco ser pastor? Eu tenho uns amigos pastor aí, cara. Esse cara sofre. Os outros acham que é fácil ser pastor. É muito mais voltar para a aviação, onde eu ganhava muito dinheiro, ninguém falava nada, e eu ficava voando de boa. Mas quando você aceita o chamado e você vê a graça de Deus derramando, e você vê através da sua vida, não por causa de você, mas através da sua vida, vidas sendo transformadas, pessoas sendo transformadas, você gera vida eternas. Você consegue entender isso? Que a sua vida gera vidas eternas. Às vezes eu encontro algumas pessoas que durante a minha caminhada, o cara vem e me abraça, obrigado. Obrigado do quê? Não aconteceu isso tal dia. É mesmo? Esses dias veio um rapaz me agradecer. Ele falou, sabe aquele encontro das igrejas que você fez? Sei sim. Foi legal, né? Glória a Deus. Ele falou, eu encontrei a minha esposa lá, cara. A gente casou. E a gente está firme em Cristo, estamos andando em Cristo.
Algo sobrenatural vai acontecer através de você, porque não tem ninguém igual a você, mas é hora de você aceitar o chamado. É hora de você aceitar o chamado, servir dentro da casa, fora da casa, em qualquer área, ou cantando ou não, ou ministrando ou não, igual esses moços aqui. Pô, eu comecei a cantar e quase perdi a voz, velho. Que louvor top, Jesus. Você é louco, bom demais. Mas é o que? É servindo, por quê? Porque não fazemos para pessoas, fazemos para Ele. 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte: tudo que você fazer, seja comer ou beber, as coisas básicas dessa vida. Comer e beber é básico. Se você não comer, você morre. Se você não beber, você morre. As coisas básicas, faça tudo para a glória de Deus. Está na hora da gente começar a receber esse chamado e colocar no nosso coração. Vamos, vamos, vamos. E empolgar quem está no nosso lado. Vamos, cara. O que a gente pode fazer? O meu sonho, ultimamente, está sendo simples. Só fechar o Roger Center, cheio de crente. Nada. Porque se eles podem encher um estádio com coisas satânicas, eu quero encher o estádio cheio de gente louvando a Jesus. E falar assim, Toronto é de Jesus. É fácil? Não é. Faz mais ou menos uns 5 anos que a galera dá risada de mim. Não tem problema não. Não ligo. Porque eu aceitei o chamado. Grandes homens aceitaram o chamado. Samuel, homens, pessoas normais. Deus te dá um exemplo, que é um grande homem de Deus, Billy Graham. A história dele é muito simples. Ele aceita o chamado porque um moço começa a ministrar na escola bíblica dominical. De manhã, sabe, escola bíblica dominical, delícia. Quando você vem e aprende da palavra, você não nas terças, nas quartas, você aprende, e aí um pregou para outro, e aí o outro vai e prega para um outro, e aí prega para o outro, e aí Billy Graham, 15 anos de idade, fala assim, eu aceito o chamado. 15 anos, num tempo difícil, ele aceita o chamado, prega para mais de 200 milhões de pessoas. Eu nem sei quantas milhares de pessoas aceitaram Jesus através desse homem. Talvez eu estou falando aqui para o próximo Billy Graham dessa história. Está na hora, talvez você é o canal de bênção que vai tocar numa pessoa, que vai tocar em outra pessoa, e vai tocar, e a história vai falar assim, olha, aquele moço lá resolveu falar sim. E a história de uma geração inteira foi mudada, porque você resolveu ouvir a voz de Deus. É uma complexidade, é muito difícil. É muito, muito difícil. Igual eu falei no início, eu estava falando para vocês, olha só, Samuel, ele aceita o chamado, mas foi fácil? Não foi fácil, sabe por quê? A mãe dele larga ele com 4 anos, mais ou menos, de idade. 4 aninhos de idade, gente, uma criança. Imagina o desespero daquela criança. Ficar com esse profeta, como assim? Podia ter chegado aos 12 e ficado revoltado. Profeta, nada, eu vou curtir minha vida. Não é fácil. Não é fácil. Eu me recordo ainda, e eu poderia estar preso alguns anos atrás. Eu me recordo na minha adolescência, quando eu fiquei dessa forma revoltado. A minha mãe ia na igreja, e ela ali orava, e eu falava, não pode ser, nós passamos grandes necessidades. Eu não sei se você... Alguém já pediu comida na rua? Alguém já pediu? Então, se você pediu, você sabe do que eu estou falando. Quando você vai e passa aquela humilhação ali, eu me recordo ainda num dos lugares onde eu fui pedir, né? Muito pobre, nós não tínhamos condições, meu pai perdeu o trabalho, minha mãe não tinha condição nenhuma, 4 filhos, e aí acabou o gás, cortaram energia no poste, depois tiraram o cano d'água, porque cortaram a água tantas vezes lá no Brasil, né? Que o pessoal vinha e colocava um selinho. Aí a gente arrancava o selinho, dava um jeito lá, não tem água, 4 crianças que meu pai ia fazer. Aí sabe o que eles fizeram? Eles arrancaram o cano, cara. Os caras arrancou o cano, para não ter ligação para a rua. E aí não tem, você começa a entrar em desespero. E eu vendo aquela situação dos meus pais, é emocionante, mas não vou chorar. Vendo a situação dos meus pais, tinha alguns amiguinhos que ele falava, cara, vamos pedir, porque tem aquela mulher ali que ela dá umas coisas legais. E aí eu cheguei assim, oi tia, tudo bem? E a gente pedindo, a gente estava em 3, 4 meninos, e a gente bateu palma, ela saiu, trouxe bolacha para nós, alguns lugares são biscoitos, né? E aí trouxe para nós ali, e ela olhou para mim assim, ela falou assim, você não é filho da Sueli? E aquilo me encheu de vergonha, porque ela conhecia minha mãe. Eu poderia ter ficado enroscado nisso lá atrás, mas eu entendi o chamado dele. Cresci, fui ficando revoltado,
E aí fui para as drogas, armei alguns assaltos importantes no Brasil. Se você conhece o SBT, eu estava lá. Não envolvido, mas só planejando. Alguns assaltos, e aí comecei a me desviar, comecei a me perder, até que um dia Deus teve a misericórdia de nós. Encontrei a minha esposa e no meio das baladas, Deus fala conosco. Muita balada, muita bebida, muita droga. A gente fumava junto, né, amor? Por isso que nós estávamos juntos. Fumava, e aí a gente vai e aceita Jesus junto, sentado lá atrás, assim, o pastor começa a falar sobre relacionamento, e a gente sentado totalmente quebrado, e ele nos chama, Deus nos chama, eu olho para ela e falo assim, a gente tem que casar porque a gente está errado, né? Então vamos casar. Só isso que aconteceu. E aí aceitamos os chamados, e já por 17 anos, fazendo missões e ministrando a palavra, quando que você e eu vamos ouvir o que Deus está falando? Não adianta só ouvir. Vou para o segundo ponto aqui, para ser um pouquinho mais rápido. Obediência. Obediência e sacrifício são necessários para ter uma vida com Deus. É necessário. Você vai ter que negar algumas coisas. Sem obediência nós não avançamos. Nós podemos até ouvir, mas o que adianta ouvir e não fazer nada? É interessante, eu entendo muito bem que temos fases, né? Quando a gente começa na caminhada com Deus, funciona o seguinte: você entrou igual um nenezinho, você está aprendendo, e aí Deus está falando com você. Eu me recordo quando Deus falava comigo, e eu queria fazer as coisas, mas não tinha ainda muito conhecimento da palavra, e Deus falava comigo, e a gente ministrando ali, teatro, coisa e tal, e ministrando, e Deus falava assim, ó, pô, é isso que está acontecendo aqui. Eu falava, nossa, eu vou pegar o que eu preciso falar. E minha líder lá falou, não, ela que está na frente, deixa, meu dia vai chegar quando Deus me usar, porque por enquanto eu não sei ainda. Eu sei então que tem fases, nossa, criança, né, corre de um lado, corre de um outro, não sabe obedecer direito, a gente chega na adolescência, fica revoltado, Deus fala conosco, e você fala assim, você está achando o quê? Eu sei mais. E a gente mete às vezes o pé pela mão, não é? Não é, Alezinho? Às vezes nós fica meio revoltado com a vida, né, velho, nessa idade aí. Eu sei, já fui adolescente, bem revoltado. Sorte que esse menino é bom. Quantas vezes? E aí a gente chega na vida adulta. Quando a gente ouve, a gente começa a obedecer, porque adulto não tem muita conversa, né? Ou você aceita ou você não aceita. Que ponto que nós estamos? Faz uma análise você mesmo, que ponto que você está agora? Você está na fase adulta, buscando a palavra de Deus, e aí você aceita ou você não aceita obedecer, mas aí é com você. Se eu fosse você, eu obedecia. Conselho de quem já desobedeceu. Eu estava aqui no Canadá há 4 anos. Aí, sabe o que Deus falou assim? Vai embora. Eu falei, ô mano, vou embora nada, velho. Ex-favelado, vai embora. Um monte de relojão, carrão. Estava ganhando bem. Estava aqui no Canadá ainda, conhecendo Cristo. Tinha acabado de se converter. 2007, isso mais ou menos. Aí, da 2011, Deus falou assim, vai embora. Eu falo, não vou. Não conhecia muito esse negócio aí, né, mano? Que Deus fala com nós. Estava aprendendo ainda. Aí Deus falou assim, vai embora para o Brasil. Pastor, eu falei assim, não vou não. Aí ele falou assim, você vai sim. Aí eu tive um sonho. Mano, na hora que eu tive aquele sonho, eu bati assim na minha esposa assim, falei assim, não vou para o Brasil. Não vou. Ela falou, o que foi? Eu falei, não vou. Eu tive um sonho que a gente chega no Brasil com 8 malas, sem dinheiro nenhum. Não vou para o Brasil. E aí Deus usa uma pessoa, usa outra para falar. E aí, sabe o que aconteceu? Eu falei assim, cuidado que você fala para Deus. Eu falei assim, só vou se alguém ficar doente. Quase fez o sinal da cruz antigamente, né, irmão? Peguei você agora. Misericórdia. Aí sabe quem ficou doente? Minha esposa. E aí Deus sabe como me atingir, né, velho? Sabe como me atingir. Se eu ficar doente, sem perna, não dá nada. Tô indo. Já passei tanta dificuldade na minha vida que não tô nem aí. Vamos para cima. Mas ela, cara, ela não. E aí começa a gastar tudo que fez. Não obedeceu? A decisão é sua de não obedecer. Por caminho que você está, eu ouvi a voz dele, mas eu decidi não obedecer.
Você tem obedecido a Deus? Se você ouviu Ele, você tem obedecido Ele, sim ou não? Se pergunte hoje para você. E aí sabe o que aconteceu? $10.000 gastamos no hospital e não sei o quê. Meu PR tinha acabado de sair, tive que deixar tudo e ir embora. Deixamos tudo e fomos embora. Chegamos no Brasil exatamente como eu sonhei. Com 8 malas grandes, sem dinheiro nenhum. Sem nada, sem nenhum real, gente. Sem nada. E é interessante o seguinte, que a gente chega lá, os médicos começam a procurar. E sabe o que era? Os médicos não acharam no Canadá. Gastei todo o dinheiro. Ô Jesus. Não vou falar o hospital que é, não. Não vou. E aí cheguei no Brasil, os médicos também não acharam, tá bom? Eu em São Paulo, né? Nós somos de Campinas, São Paulo. Os médicos não acharam, aí fomos para Goiás. Temos amigos lá, aí lá em Goiás acharam o que era. Era uma coisa muito difícil de ser curada. Intolerância à lactose. É a questão de nós ouvirmos e não obedecermos. E aí tive que passar por esse crivo aí, gente. Então obedece. Aí chega lá, aí Deus também não tratou só eu, tratou ela, porque ela não queria ficar grávida, não queria ter filho. Aí Deus falou assim para ela: você só vai ser curado quando você tiver filho. Tá bom. Pegou bem na curva assim, toma! Eu amo Deus quando Ele faz isso. A questão de a obediência. Quando nós entendemos, ouvimos, compreendemos, entendemos e aceitamos, nós temos que escutar a voz dele. É interessante que o profeta Eli, ele não escuta Deus, mas ele ouvia Deus no início, lembra? No início, ele ouve a voz de Deus. Porque a mãe de Samuel não pode ficar grávida. E ela está chorando, porque ela está sendo humilhada. Aquela coisa, né, que mulher, né, gente, de antigamente era ter filho, né? Hoje em dia quem tem mais arrumada, né, mais chique. Fala, eu estou mais chique que você. Mulher tem umas essas coisas, eu não entendo muito não. Mas é verdade. E naquela época era quem tinha mais filho. Ela está sendo humilhada e Ana, ela não pode ter filhos. E olha só, Eli, profeta, no início da história, ele ouve a voz de Deus. E ele fala assim para ela: fica tranquila, você vai ter filhos. E aí ela dedica Samuel, fala assim: tá bom, se eu tiver filho, ele vai ser aqui da casa. Agora no final da história, já não ouve mais, já não obedece mais a Deus. Nós temos que ter o cuidado, na caminhada cristã, continuar obedecendo a Deus até o fim. Eli aqui, ele já não mais obedece a Deus. No entanto, quando Deus fala: Samuel, quem está ouvindo? Samuel está ouvindo. Eli não está ouvindo Deus. E aí, mas ele sabe, tem experiência, já está tempinho, já é crente faz um tempo, né? Já sabe como funciona. Aí o que ele faz? Ele fala: opa, é Deus falando com você aí. Fala assim: eis-me aqui. A primeira mensagem de Samuel, qual que é? Eli, vou arrebentar você, porque você tem roubado a minha casa, você tem deixado os seus filhos destruírem tudo, vou acabar com a sua descendência. Essa é a primeira mensagem que Samuel ouve, já falando do profeta. Nós temos que obedecer. Você tem obedecido Deus, sim ou não? Obediência e sacrifício geram vidas eternas. Não é por causa de mim, por causa de você. Olha essa igreja, você acha que foi fácil? Você acha que foi no início? Quanto que os pastores eles têm que recusarem? Pessoas normais como eu e você. Como eu e você. Eu posso tomar uma decisão hoje. E eu estava falando com os meus amigos. Sabe, pastor, acho que eu vou largar tudo esse ano. Vou voltar para a aviação. Fazer 100 mil anos. Dinheirinho bom, né, gente? 100 mil anos. Tira o imposto aí, né? Que o Trudeau tem que pegar os impostos. Mas Deus fala assim: não, que eu tenho algo a mais para você. E eu estou Hebreus 11:1, pelos olhos da fé estou enxergando, que vai acontecer lá na frente. Então não é só ouvir, mas também obedecer aquilo que Deus está falando comigo e com você. Por que você está se sentindo menos? Por que você está se sentindo pequeno?
O porquê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então por que nós nos sentimos dessa forma? Porque Satanás tem mentido para a igreja e a igreja tem acreditado. Quando eu falo igreja, eu falo de você e eu tenho acreditado. Tá feia a coisa lá fora? Tudo bem. A escuridão tá lá fora? Tudo bem. Quem você é? Você é luz. Você é luz. Obediência. E para fechar, visão. Não havia mais uma visão manifesta que se fala aqui, ou não se tinha mais uma visão frequente. 1 Samuel 3:1, e Samuel serviu o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naquela época. Tinha muito valor, como os dias de hoje, porque nós carregamos a verdade. É muito valiosa a palavra hoje, por isso que eles estão destruindo em tantos países. Se você vai na Arábia Saudita, você já não pode entrar com Bíblia. Olha como é importante isso. Se você vai na Turquia, você não pode andar com Bíblia na mão. Olha como é importante. Se você vai na China, você não pode. Eles sabem se você vai dentro da igreja ou não. Olha como é importante essa palavra. E não tinha mais a visão. Deus parou de falar? Deus não parou de falar. Temos a palavra. Toda vez que você lê, ela vai se renovando. Ela vai se renovando todos os dias. Todos os dias. Na minha vida e na sua vida. Quantas vezes você talvez já não ouviu Samuel, já leu Samuel? Para mim foi uma loucura quando Deus trouxe isso. Traz esses 3 pontos. Falo, nossa Deus. Eu também fico impressionado. Vocês ficam também. Falo, nossa, de onde saiu isso? Por quê? Porque Ele quer chacoalhar eu e você para fazer algo importante para Ele. O profeta, ele para, ele para, mas Deus vai escolher outro. Se você parar, querido, I'm sorry, Deus vai escolher outro. E Deus tem tantas coisas grandes para você, para a sua vida, há tanta alegria, esperando só você dizer um sim, você ouvir e obedecer. É interessante que ele perde o fazer, ele já não faz mais, sabe? Tá cheio, tá gordo. Já não faz mais. É só para mim. Glória a Deus. O pastor deu uma mensagem, é só para mim. Repita para mim, deixa para mim. Aí chega uma pessoa com depressão do seu lado, ou que você nem sabe. Era só falar, tudo bem, como que você está? Não daquele jeito, sabe que a gente fala, tudo bem, como que você está? Não, cara, eu tenho a verdade. Se você é sal, luz e sal, lembra que a palavra fala que nós somos? Numa conversa, numa amizade, num Tim Hortons da vida. Eu amo Tim Hortons. Chega no Tim Hortons, senta do lado ali. Se é mendigo, então deixa comigo. Se é homeless, moleque. Mas o fazer é fácil, Alex? Não é. Porque os caras tá bonitinho, cheiroso. Aí tá o moço ali. Agora você já pensou o que aconteceu na história dele? Então o que a igreja está precisando? Ter visão que aquela vida que está ali é uma vida que Deus criou, mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir, e ele está ali. Eu me recordo que eu estava com meu filho, e estando com meu filho ou não, eu tenho que ser exemplo. Nós temos que ser exemplo 24 horas. Você é uma Bíblia viva todos os dias. E meu filho estava comigo, ele pediu um sorvete, estava frio, eu falei, tá bom, vamos lá. Fomos lá no tal do Robinsons lá, eu nunca sei falar aquele nome, é isso aí mesmo. E aí aquele moço sentado, e eu falei, tudo bem com o senhor? Não falei assim, tudo bem. Jesus te ama. Não, gente. Não, sai correndo não. Lembra quem você é luz e sal, você está trazendo uma pitadinha de vida para aquela vida. E aí eu estava com meu filho, e eu falei, tudo bem com o senhor? E ele falou, tá tudo bem. Eu falei, o que o senhor quer? Ele falou, quero dinheiro. Eu falei, eu tinha dinheiro, glória a Deus. Eu sempre ando com umas notas, mais ou menos. Eu falei assim, eu tenho $5. O que aconteceu com o senhor? Por que o senhor está aqui? Eu tenho 61 anos, eu sou do México, eu moro aqui há tantos anos. E foi contando a história dele. E aí eu falei assim, que pena, o que eu posso fazer para te ajudar? E comecei a conversar com ele. E ele falou assim, nossa, a conversa está tão boa. Deixa comigo, né? Ó Jesus. Aí, cheguei mais perto. E você acha que o cheiro é agradável? Mas quando nós sabemos quem nós somos, quando
nós estamos obedecendo, ouvindo e tendo uma visão manifesta, fazendo aquilo que Ele mandou, entendendo que aquelas pessoas que estão ali fora estão precisando de Cristo. A gente não consegue de forma nenhuma não fazer nada. Por quê? Porque vai ter consequências. Vai ter consequências. A visão que nós estamos deixando de lado, de ministrar a palavra, independente da hora e do local, parece que nós cansamos, desanimamos, estamos desobedecendo a Deus. Ei, o Canadá é de Jesus, sim ou não? Toronto é de Jesus, sim ou não? Então por que o número de drogados aumenta? Então por que o número de pessoas em situação de rua aumenta? Então por que o número de pessoas se suicidando aumenta? Então por que o número de jovens e adolescentes se suicidando aumenta cada vez mais? O mundo já nos malignos, beleza, mas a igreja está aqui para fazer algo sobrenatural. Quando o cara chega xingando, falando palavrão, sabe, lá no trabalho, coisa e tal, e você está lá no martelo, ou você está limpando alguma coisa, e a pessoa fala assim, ali tem um crente. Nesse último ano que eu sofri um acidente com o meu joelho, saí da construção, cara, nem sei por quantas pessoas que eu já orei lá, estou lá trabalhando assim, ó, aí Deus fala, vai lá e fala com ela, certeza, Jesus, estou trabalhando, certeza, vai lá, fala, tudo bem, eu sou o cara da limpeza, eu trabalho aqui na limpeza. Eu posso falar uma coisa para você? Jesus te ama. É mesmo? Eu não acredito em Jesus. Eu falo, não tem problema que você acredite, mas eu acredito. Posso orar por você? E eu tenho visto pessoas sendo transformadas, pessoas que aceitaram o chamado, e eu gosto muito de dar exemplo desse amigo meu, que um tempo eu me recordo eu trabalhando com ele, a gente trabalhando, e ele xingando, coisa e tal, aí um dia daqui a pouco esse homem começa a diminuir, xingar, coisa e tal, aí daqui a um dia ele bate no meu braço assim, ó, ele bate no meu braço, vamos ali orar com o cara, eu falei, misericórdia, quase faz o sinal de novo. Eu falei, Jesus, o que aconteceu com esse cara? Mas porque resolveu aceitar o chamado. Ei, nós somos sal, nós somos luz. Samuel, ele aceita o chamado. Ele aceita o chamado. Ele poderia ter se revoltado. Ele fala assim, minha mãe me abandonou, meus pais me abandonaram, as pessoas não querem mais falar comigo. Eu poderia estar fazendo outra coisa, tendo uma outra profissão, mas eu resolvi aceitar o chamado. Olha só, Samuel, nascimento milagroso, juiz de Israel, um líder espiritual político, profeta, conselheiro e mentor de reis. Olha só, de um menino, de uma mãe que resolveu aceitar o chamado. Ei, Deus está chamando você hoje para aceitar o chamado e sair. Você sabia que você pode estar assim, ó, Alex, eu tô aqui mais ou menos e eu tô aqui mais ou menos. Cara, olha só, deixa eu contar uma coisa para você. Vai ser cuspidos mornos. Você já é crente, cara, pula de uma vez logo. Se você não é, entra de cabeça logo. Aceite o chamado, independente da sua idade. E comece a caminhar verdadeiramente. Como? Na leitura da palavra. Alex, eu não consigo ler, não. Top, bom demais que você não consegue ler. Eu também não consigo. Aí sabe o que eu faço? Um fone de ouvido, palavra, 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 palavra. Não é pelo ouvir? Palavra. Eu amo Cid Moreira. Com Deus. Eu amo Cid Moreira. Ainda mais quando ele muda a voz assim. Quando ele coloca a voz de Deus. No 7º dia. Está na hora de eu e você, independente. Se você fala inglês, se você fala português, se você fala Spanish, Igreja de Jesus Cristo. Nós somos chamados para algo a mais. Isso está queimando no seu coração. Não é uma musiquinha ou um tom menor para te deixar emocionado. Isso é o Espírito Santo de Deus queimando na sua vida. O dia que queimou na minha vida. Por isso que eu sou tão intenso. Eu não consigo. Do jeito que a gente era intenso para o mal, a gente tem que ser intenso para o bem. E sair da zona de conforto. I'm so sorry, vai ter que sair da zona de conforto. Vai ter que sair. Não tem jeito de viver. Se você escutou o chamado, se você resolveu obedecer, agora que a sua visão começa a abrir para os campos, há tanta coisa a se fazer.
Os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. Mas os poucos trabalhadores podem mudar uma geração inteira, um país inteiro. Não deixa as pessoas falar. Quando eu cheguei no Canadá, sabe o que falaram para mim? Ih, Alex, Canadá mata pastor, Canadá mata missionário, e daqui a uns anos você vai ficar... Ó, escutei de pastores, tá? E você vai cansar. Não vou cansar. Um dia eu estava numa reunião de pastores, e um pastor, numa reunião de pastores, e eu me recordo que era um rapaz que estava ministrando, aquele que tem um pouco, que ele sempre se mexe com confusão em relação com o pessoal, né, LGBT, e ele, David Lee, né? David Lee. E eu estava nessa reunião, e eu me recordo que desses pastores, ele já bem cansado, um desses pastores se levanta, fala, vamos fazer o seguinte, pastores, bata as sandálias dos nossos pés e larga Toronto para lá, porque Toronto já era. Falou isso. Isso começou a queimar dentro do meu coração. Imagina se o pastor fala assim, chega, acabou Trinity. Larga tudo aí, fecha as portas, vamos transformar isso aqui num party room que dá mais dinheiro. Imagina se os homens de Deus começam a deixar de lado. Talvez a sua vida não seria transformada. Imagina se a pastora Neuza fala assim, larga esse negócio aí. Vou continuar de advocacia. Não tem problema com ninguém. Um pouquinho mais de problema, mas não tanto. Então está na hora de eu e você que está sentado, aí talvez daqui um dia você está aqui ministrando a palavra de Deus, e é isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Talvez você não está aqui, talvez um de vocês que estão aqui vai estar no estádio, o dia que o estádio estiver cheio, vai estar cheio no nome de Jesus, você vai estar lá em cima tocando, ministrando, falando, ou talvez sabe na onde? No Tim Hortons, quando você estiver ali no seu celular, você olha para o lado e fala assim, quem aqui precisa de Jesus? Nós temos que começar a olhar pelas pessoas, sabe como? Não, aquele cara ali, bonito com a barba feita, ele não é só um cara bonito com a barba feita. Não, ele é uma alma que está necessitando. Começa a olhar pelas pessoas o seguinte, aquela pessoa ali, ou ela vai para o inferno ou ela vai para o céu. Não tem meio termo. Qual é a visão que você está tendo? Na onde que você parou na história? Não pare. Por muitas vezes eu quis parar. 2 anos atrás entrei num sistema de como pode-se dizer assim, de depressão e desanimado. Quase me matou mesmo, pastores. Quase. A gente vai cansando, parece que não dá. Mas aí eu me recordo o seguinte, naquela cruz, Ele sofreu todas as coisas. A gente ainda sofre, sabe como? De levinho, aos poucos. Ele sofreu humilhação, bateram nele, cuspiram nele, furaram ele, maltrataram ele, humilharam, os amigos dele deixaram ele. Eu falei, Jesus fez tudo isso por mim, então não interessa mais o que acontece com a minha vida, deixa os meus amigos me abandonarem, deixa as pessoas me humilharem, mas por causa dele eu vou continuar, e eu sei que tem pessoas que a vida delas vão ser transformadas. Não, mas não é só eu, é você está comigo. Você está comigo, é isso. Para a gente continuar. Não pare. Don't stop. Agora mete em espanhol que eu não sei. Não pares. Fique de pé, feche os seus olhos, vamos orar.